Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, coordenador do curso de Naturologia Clínica da Faculdade ICECAP, sediada na cidade de Brasília, e com subsidiárias na cidade de Fortaleza, Arapiraca e Maceió. Nós estamos, nesse momento, dia 8 de julho de 2021, reunidos aqui para assistirmos à apresentação de um ilustre amigo, um emérito professor, empresário. Vocês vão conhecê-lo daqui a pouquinho, o professor Jefferson Borges, meu amigo de longa data, grande parceiro de auditório e de milícia na área de educação e para iluminarmos a vida das pessoas. Quero agradecer a presença de todos que conseguiram chegar a tempo. Anunciamos em nossas salas para os alunos, de maneira reservada, de tal forma que aqui podemos estar reunidos para assistir essa apresentação. Ela vai iniciar agora, no horário de 8 horas e 10 minutos, dentro de 1 minuto. O professor Jefferson vai assumir e vamos seguir com o nosso estudo, com nossa dinâmica, até as 21 horas e 25 minutos. E aí, os últimos 5 minutos, eu faço as informações e instruções sobre o próximo encontro que vamos ter dentro dos próximos dias. Quero agradecer, vou escolher um dos nossos colegas aqui para cumprimentar a todos, e eu quero agradecer a presença da Ana Cláudia, que eu não vejo há bastante tempo, trabalhou comigo em Campina Grande e está nos abençoando com sua presença nesse encontro. Em nome de quem eu cumprimento todos os alunos, amigos e companheiros aqui de nossa sala. Professor Jefferson Borges, seja muito bem-vindo à nossa sala e, a partir desse momento, a apresentação é toda sua. Boa noite a todos. Obrigado, Jean, pelas palavras. Eu tenho um tempo já que tenho estudado esse assunto, educação financeira, né? E antes de a gente começar falando sobre esse assunto, eu gostaria que vocês entendessem primeiro o objetivo dessa apresentação. Eu não estou aqui com a proposta de ensinar vocês a ficar rico, certo? Imagine que vocês vão aprender a andar de bicicleta. Você pode chegar a uma velocidade muito grande andando de bicicleta, mas se você parar, você cai. A educação financeira tem o objetivo de fazer com que você evite cair, certo? Não é você andar muito rápido, mas evitar cair. O objetivo principal aqui é que você possa aprender a evitar ficar em uma situação financeira grave, certo? Por isso, nós vamos estar mostrando para vocês, principalmente, a questão da visão lucrativa para uma melhor qualidade de vida. Esse é o objetivo principal da nossa apresentação. Eu sou empresário, sou consultor empresarial, analista de necessidades e soluções financeiras, e vou compartilhar da minha experiência com vocês nessa noite, principalmente, com o objetivo de ajudar vocês a evitar problemas financeiros. Antes de tudo, eu gostaria que vocês pudessem interagir comigo, completando essa frase. Alguém consegue completar essa frase? Pode digitar aí, por favor? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Muito bem. Vamos começar por isso, tá? Qual é o objetivo que nós precisamos agora colocar no lugar desse tempo é dinheiro? Se vocês olharem para o seu relógio agora, vocês vão observar que o tempo está passando. E o que está passando, na realidade, não é dinheiro. O que está passando, na realidade, é a sua vida. Concorda comigo? É a sua vida que está passando no seu relógio. Então, tempo é vida. Tempo é vida.
certo? A medir é a vida que você vive, e você foi induzida a acreditar que tempo é dinheiro. E por isso, você passa a sua vida trocando a sua vida por dinheiro, que não é nada inteligente, certo? Então, tempo é vida. Esse é o primeiro conceito que nós temos que colocar para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo e buscar o dinheiro de forma correta. Bom, vamos fazer aqui, primeiro, uma reflexão. Para você mudar a sua vida, você tem que fazer algo diferente, não é verdade? É insano você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, para você ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Você tem que fazer com que o seu ano seja diferente. Certo? Então, vamos começar assumindo um compromisso. Para que você possa ter um ano diferente, eu peço a vocês, entendam uma coisa. Eu estou fazendo essa apresentação, não é para o seu vizinho, não é para o seu amigo, não é para a sua vizinha, nem para o seu colega de curso. É para você especificamente. E para que você possa tirar proveito dessa apresentação, que é apenas informações, certo? Essa apresentação são informações. As informações, elas só vão ter peso na sua vida se você colocá-las em prática. Então, saber e não fazer ainda não é saber. Você só vai ter resultado se você colocar as informações em uso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar um compromisso, é você se comprometer. Então, diga a você mesmo, eu me comprometo que serei educado financeiramente. Para que a sua vida comece a melhorar, você precisa assumir um compromisso. Bom, você tem vivido a vida dos seus sonhos? O que você pode fazer para deixar de ser levado pela vida? Porque, na maioria das vezes, é igual aquela música, né, que a gente já ouviu falar, né? Deixa a vida me levar, né? Então, nós precisamos assumir o controle da nossa vida. Para que a gente possa assumir o controle da nossa vida, precisamos entender o que precisamos fazer. Bom, nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto a falta de dinheiro. Nós vamos sofrer muitas limitações quando o dinheiro está escasso em nossas vidas, certo? Se você viver de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Mas se viver de acordo com as opiniões alheias, nunca será rico. Porque se você toma decisões na sua vida, compra coisas que você não precisa para agradar quem você não gosta, é aquela história de status pelatus, né? É você comprar as coisas para impressionar os outros, quando na realidade você não precisa daquilo e quem você está querendo impressionar pouco se importa com a sua vida. Então, quando você toma decisões baseadas em opiniões alheias, querendo agradar os outros, ou impressionar os outros, normalmente você vai tomar as atitudes erradas, né? Nós temos 3 fases na nossa vida. A primeira fase, que é a fase A, vai dos 0 aos 20 anos. Então, essa fase ela é muito importante porque é a fase que a gente se prepara. Essa necessidade é uma necessidade de proteção e de preparação. Amparado pelos seus pais, você se prepara para a vida produtiva. Então, você, nesse momento, você é dependente dos seus pais. Você ainda não trabalha. Na fase seguinte, e eu estou falando isso do ponto de vista do ideal, né? Certo? Na fase seguinte, a sua necessidade é de segurança e renda maior do que as suas necessidades. É a fase em que você começa a trabalhar e a sua fase produtiva, que vai dos 20 aos 60 anos de idade, que é quando a pessoa já está se preparando para se aposentar. Então, esses 40 anos de trabalho irão
garantir a sua qualidade de vida e garantir a sua vida posterior, que é a vida aposentada, certo? Então, você precisa se preparar aqui. Você precisa ter uma renda que seja maior do que as suas necessidades, para você trabalhar ganhando mais do que você precisa e garantir segurança, que é a garantia da sua renda. A segurança é você garantir a renda que sustenta a sua família. Você tem que garantir. E a independência, que é quando você não precisa mais trabalhar por dinheiro. Então, você precisa trabalhar com esses dois objetivos focados. A terceira fase já é a fase C, que vai dos 60 anos em diante, certo? Então, a sua necessidade é de independência do trabalho. Você precisa estar nessa fase não precisando mais trabalhar por dinheiro, que normalmente a gente busca fazer isso se aposentando pelo INSS, né? Certo? Então, desfrutar do seu patrimônio e não ter que trabalhar porque precisa de dinheiro é o seu foco nesse momento da fase C. Eu não sei exatamente em que fase você está, mas se você olhando para mim, vendo assim a minha aparência, você já vai ver que eu estou mais para lá do que para cá, né? Certo? Vocês vão concordar comigo que eu já estou bem próximo da fase C, né? Certo? Mas se você ainda está na fase B ou está começando a entrar na fase B, é importante que você observe as informações que eu vou estar falando a partir de agora. Um ponto importante. Isso que eu falei até agora é o ideal. Nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Vamos falar aqui do real. Como é o real? O real, na realidade, na fase A, as escolhas orientadas pela necessidade e não pela vontade. Então, a maioria das pessoas começam a trabalhar antes da maioridade. E a sua preparação profissional fica comprometida. Na fase B, a necessidade a pessoa está com insegurança e necessidade maior do que sua renda. A maioria das pessoas gastam mais do que ganham, porque ganham menos do que precisam. E não tem segurança financeira hoje e não terá independência financeira amanhã. A situação é porque elas se prepararam mal, porque começaram a trabalhar cedo, então não se prepararam adequadamente, certo? Porque, de repente, os pais dessas pessoas, não tinham condições de oferecer para ela uma condição dela estudar, só estudar, ela precisou ajudar a família, e começa cedo, e aí já começa tudo ficar tumultuado. Então, quando a pessoa não ganha o suficiente, acaba se endividando. E aí a terceira fase já fica pior ainda, porque cria uma dependência do trabalho, e a maioria das pessoas se aposenta mal e trabalhará até morrer ou passará a depender de outros novamente. Ou seja, no início da vida, na fase A, dependia dos pais, e na fase C, vai depender agora dos filhos, né? Ou vai viver num asilo, ou coisa parecida, porque o dinheiro que ele ganha não é suficiente para ele viver, ou ele tem que trabalhar, ou vai depender de outros, certo? Então, eu estou falando isso para, primeiro, você entender as fases da sua vida, para que você possa entender o que você precisa, a sua necessidade. Eu vou compartilhar com vocês de uma informação muito importante para mim, porque eu sou autodidata na área de consultoria empresarial. Então, eu desenvolvi uma metodologia que eu vou compartilhar com vocês. Essa metodologia eu chamo de anos felizes, porque se você fizer direitinho, você vai ter uma vida com qualidade. Ou você vai realizar um trabalho com qualidade, certo? Seja lá o que você esteja fazendo, se você se orientar na análise, na necessidade, na organização dos recursos e na solução do problema, você vai conseguir resolver qualquer coisa. Essa aqui é uma base para você conseguir identificar a sua necessidade. Vamos falar agora da questão financeira. Identificar a sua necessidade financeira e encontrar uma solução para a sua necessidade. Então,
o método para a gestão de finanças ou do trabalho passa pelos pontos seguintes. A análise do problema, que é o diagnóstico da situação, o prognóstico e a causa principal. A necessidade a ser alcançada, que é a direção, o alvo. Eliminar o pesadelo que você está vivendo de repente, certo? E realizar seus sonhos e alcançar a sua situação desejada, o ideal, né, desejado. Mas é importante que você entenda que nem sempre a solução ideal é a solução que você tem condições de colocar na sua vida. Quando eu comecei a fazer consultoria empresarial, e a maioria das vezes que eu fazia consultoria era com empresas de pequeno porte, normalmente a empresa não tinha recursos financeiros, ou recursos de tempo, ou recursos cronológicos, né? Ou recursos humanos, ou recursos tecnológicos, certo? Para resolver aquele problema. Então, vamos supor que uma empresa precisasse fazer uma propaganda em uma televisão para poder aumentar suas vendas. Ela não tinha o dinheiro para fazer propaganda na televisão. Então, ele precisava fazer alguma coisa mais modesta, do tipo fazer propaganda numa rádio, fazer panfletagem. Então, o recurso que era utilizado para a solução não era suficiente. Então, a gente tem que, às vezes, adaptar, certo? Aos nossos recursos, organizar os nossos recursos, os recursos que nós temos disponíveis para encontrar uma solução que se encaixe para a gente naquele momento. Então, é importante que você entenda isso. Nem sempre você vai estar à disposição dos recursos necessários para você resolver os problemas. Então, organizar os recursos é muito importante. E aí, depois que você tem em mãos os recursos, você vai para o planejamento, para a execução, para a avaliação e para a padronização, porque na hora que você entendeu que aquilo funciona, você passa a padronizar. Toda vida que você se encontrar com aquele problema, você é só colocar aquela solução novamente, certo? Então, o controle do orçamento, ganhar mais, economizar, poupar e investir é muito importante para você estabelecer essa solução. Baseado nisso, nós vamos estar falando agora sobre a educação financeira usando esses 4 pontos, tá? Vamos começar com a questão, certo? Da análise, né? Então, primeiro, você controla a sua situação financeira ou a sua situação financeira controla você? Tente responder essas perguntas para você mesmo agora, tá? Como está a administração da sua vida financeira? Pense agora nessa situação. Quais são as estratégias na busca de uma melhor qualidade de vida? Quais são as suas estratégias? Seu planejamento financeiro está consolidando a base para a estabilidade econômica da sua família? Porque você tem que estar focada nisso. Na base da estabilidade econômica da sua família, certo? Então, o seu tripé financeiro, renda, segurança e aposentadoria, eles estão sólidos? Como está, certo? Então, o seu objetivo é proteger esse tripé financeiro. A sua renda, a segurança da sua renda e a sua aposentadoria. Quando eu falo em segurança, a segurança financeira é um conceito muito importante. O que seria segurança financeira? É você ter, vamos supor que você ganhe R$1.000 por mês hoje. Durante um ano, você vai ganhar R$13.000, certo? Durante 10 anos, você vai ganhar R$130.000. Então, para que você possa ter segurança financeira, você precisa ter guardado para que você possa lançar mão desse dinheiro quando você precisar, R$130.000, se você ganha R$1.000 por mês. Essa é a segurança financeira. Para que você precisa desse dinheiro? Porque normalmente as pessoas nunca param para pensar nesse aspecto, mas às vezes a gente morre, certo?
E, às vezes, a gente fica inválido. E quando isso acontece, e você é a pessoa que sustenta a sua família, o que vai acontecer com a sua família se você não puder mais gerar renda para sustentá-la? Ela vai ficar em situação financeira muito difícil. Então, por isso que você tem que prever essa situação e criar uma estratégia para evitar esse problema caso aconteça. Tanto de você ficar inválido e não poder mais trabalhar, quanto você você falecer prematuramente e deixar sua família desamparada. Então, a segurança financeira é muito importante também. Há uma solução muito interessante para a pessoa, logo no começo da sua vida, já proporcionar segurança financeira para sua família. Principalmente no começo da vida, é mais importante do que no final da vida, porque é mais fácil para você alcançar uma segurança financeira no final da sua vida do que no início, quando você começou a ganhar dinheiro, não deu para juntar dinheiro ainda, não é verdade? Então, é importante que você faça a sua segurança financeira logo no início da sua vida. A estratégia mais interessante para isso é você ter um seguro de vida. Porque você, com pouco dinheiro, você pode estar já reservando aquele aporte de forma imediata, certo? Que o seguro de vida ele vai ser usado exatamente para essa finalidade, não entra em inventário, é um seguro que é para proteger a família, certo? No caso de morte prematura ou de invalidez, certo? Então, o seguro de vida, você paga uma taxinha por mês para uma seguradora e você garante esse valor aí, ou um valor muito maior, caso você precise de um valor maior. Bom, a aposentadoria. Evidentemente que você já entendeu que para você ter uma vida confortável a partir da fase C, que é a terceira idade, a fase em que você está necessitando parar de trabalhar, certo? Mas você poderá, se quiser, continuar trabalhando, desde que não seja mais por prazer, por vontade de servir, mas não por causa do dinheiro. Então, por isso, você tem que fazer também um pé de meia. Eu vou dizer que você precisa juntar dinheiro ou fazer uma estratégia para você ter segurança e independência do trabalho, certo? A independência do trabalho, eu vou dizer para vocês como vocês podem organizar isso aí um pouquinho mais para frente, certo? Então, você já entendeu. Se você não tem segurança financeira, se você não tem uma estratégia para ter independência financeira, se a sua renda está menor do que as suas necessidades, você precisa identificar isso para você identificar a sua necessidade, certo? Bom, vamos agora para outras perguntas. Você tem dívidas? Se você tiver dívidas, as coisas já começam a complicar mais, né? Porque as dívidas, elas muitas vezes elas geram juros e os juros acabam destruindo a economia de uma pessoa ou de uma família, certo? E as pessoas muitas vezes não têm ideia do que os juros podem causar na economia das pessoas. Lá um pouquinho mais para frente, quando eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e aí vocês vão ter ideia de que quando a pessoa faz uma aplicação financeira a favor dela, ou contra ela, que é justamente pedir empréstimo, né? O quanto os juros podem prejudicar ou ajudar a pessoa financeiramente. Então, dívidas, se você tiver, é muito importante que você sane imediatamente. Porque as dívidas, ela é um câncer. Ela come completamente a economia financeira de uma pessoa ou de uma família. Você sabe quanto você ganha? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de saber quanto ganha. Algumas pessoas são autônomas, fica mais complicado ainda para a pessoa saber, né? E algumas pessoas são empregadas. As pessoas, às vezes, elas ganham, por exemplo, né, o valor bruto. Vamos supor que a pessoa ganhe R$1.000. Ela acha que só porque está escrito lá que ela ganha um salário, certo? Aquele dinheiro, de fato, é o dinheiro que ela está ganhando. Ela esquece que ela paga impostos, certo?
Então, o valor que você tem que estar estabelecendo para você, o quanto você ganha, é o valor líquido, não é o valor bruto. Porque senão você acaba se comprometendo num gasto quando aquele dinheiro já não lhe pertence mais, certo? Você sabe quanto você gasta? Muitas vezes as pessoas gastam de uma forma descontrolada. Hoje é muito fácil. Por que é fácil? Porque existe a possibilidade de você adquirir crédito. E aí, quando você adquire crédito, você começa a gastar mais do que você tem, certo? E aí começa a complicação. Então, você saber quanto você ganha e saber quanto você gasta, certo? É muito importante para você poder se organizar, certo? Ter o controle. Você tem outras fontes de renda, porque a fonte principal de renda é para você garantir o seu padrão de vida, o seu custo de vida, na realidade. Mas a sua qualidade de vida vai ser estabelecida pelas as rendas adicionais que você fizer, a renda extra, ou as rendas extras, né? Certo? Você sabe quanto você precisa poupar? É importante você entender, por exemplo, não adianta você economizar dinheiro em uma coisa para gastar em outra. Vamos supor que você economizou no almoço para gastar na janta. Não adiantou de nada, porque aquele dinheiro vocês estão vendo os slides direitinho? Sim, estamos. Está aparecendo bem direitinho. Pode seguir adiante. Beleza. Qualquer coisa aí, já intervém aí com o som, tá? Às vezes eu posso não estar vendo o que estão se escrevendo aí, tá? Eu sou um pouco distraído nas telas aí, na comunicação aí. Tranquilo. Beleza. Então, é importante você saber economizar e saber que a economia ela tem que ser para poupar. Poupar significa você separar aquele dinheiro para você bancar a sua segurança e a sua independência financeira. Não adianta de nada você economizar o dinheiro com uma coisa para gastar em outra. Você economizar o dinheiro na comida para comprar, tipo assim, um cosmético, ou um relógio, ou um bem de uso, certo? Porque você precisa entender que você tem que construir uma educação financeira focada para você ter lucratividade. Para você ter lucratividade, você precisa poupar e investir, certo? Guardar aquele dinheiro e fazer aquele dinheiro se multiplicar, para que você possa ter mais e, com esse mais, bancar o seu padrão, a sua qualidade de vida de uma forma melhor, certo? Então, é importante também que você entenda um conceito chamado abastança. Você sabe o que é abastança? Você sabe qual é o número da sua abastança? Alguém sabe aí o número da abastança? Se souber, diga assim, sei, bota aí, sei, para eu poder ter uma ideia se tem alguém aqui que sabe exatamente o que é abastança, tá? Mas enquanto vocês vão interagindo aí, eu vou explicar para vocês o que significa abastança. A abastança é a quantidade de tempo que você consegue viver caso você perca o seu emprego, caso você perca o seu dinheiro, a sua renda que lhe sustenta, quanto tempo você consegue viver com o dinheiro que está guardado, certo? Então, se você consegue viver, vamos supor, né? Você consegue, você tem uma renda, você consegue viver com R$1.000, né? Era o seu salário, certo? Estou usando R$1.000 apenas para uma questão de ser um número exato, tá? Fica fácil da gente entender. Então, imagine só, você perdeu o seu emprego.
aí você tem um dinheiro guardado. Suponhamos que você tenha 10 mil reais guardado. Então, a sua abastança são 10 meses, certo? A abastança é a quantidade de meses que você consegue viver com o dinheiro que você tem guardado, caso você perca a sua renda. Ok? Você sabe o número da sua segurança financeira? Eu já expliquei para vocês, né? O número da segurança financeira é exatamente a reserva que você precisa ter de 10 anos o que você ganha, caso aconteça alguma coisa que você não possa mais gerar renda de hipótese alguma, certo? Que é no caso da invalidez ou da morte prematura, ok? Para proteger a você ou a sua família também. E o número da sua independência financeira? Eu vou, um pouquinho mais para frente, eu vou dar alguns exemplos para que você possa entender como você calcular o número da sua segurança financeira, tá? Ok? Aí fica mais fácil de vocês entenderem. Mas é importante que vocês entendam essas perguntas para você identificar qual é a sua necessidade que você precisa agora. Tá zerada? Normalmente é assim. A maioria das pessoas não tem reserva nenhuma. Para dizer a verdade, as pessoas que não têm reserva nenhuma já estão com a vida boa. A grande maioria das pessoas, vou dizer assim, 60% das pessoas, além de não ter reserva nenhuma, tem dívidas. E não tem nem como pagar as dívidas. Isso é que é o problema maior da vida financeira das pessoas. Eu estou falando aqui no Brasil especificamente, que é onde a gente vive. Bom, então vamos agora, já que você já fez algumas já conseguiu entender algumas perguntas da análise, vamos agora para a parte que seria a identificação da necessidade para que você possa aplicar a sua solução, né? Então, você precisa, primeiro, entender que você tem que ganhar mais dinheiro. Por que, Jefferson, que eu preciso sempre ganhar mais dinheiro? Porque as coisas aumentam, certo? Ou seja, o custo de vida nunca será o mesmo a vida toda. Nunca. Ponha isso na sua cabeça, não importa o país em que você viva. Tem inflação. Ou seja, além de existir a inflação do mercado normal, que vai se adaptando, tem também a questão da especulação momentânea. Tem, por exemplo, uma procura maior de um determinado bem. Aí, o que é que vai acontecer com aquele bem? Vai aumentar o preço, naturalmente, que o mercado funciona assim, certo? Então, você precisa ganhar sempre mais dinheiro. É importante que você procure sempre soluções para você gerar rendas adicionais, certo? Aí você tem que viver com 80% do que você ganha. Porque você precisa guardar uma parte do que você está ganhando. Se você ganha R$1.000, você tem que viver com 800, para você guardar 20%, que seria R$200, né? Se você ganha 10 mil, você guarda 2 mil e vive com 8 mil, certo? Por que você precisa guardar 20% do que você ganha? Para que, pelo menos, você possa separar 10% para você investir numa solução de médio prazo, certo? Para você ter a segurança, né, de médio prazo, e 10% para você investir numa solução a longo prazo, que seria a questão da independência do trabalho. Você precisa financiar a sua aposentadoria. Ok? Então, por isso, você tem que gastar sempre menos 20% do que você ganha. Porque senão a conta não bate. Se você gastar 100% do que você ganha, você não vai poder poupar nada, nem investir nada. E aí não vai adiantar de nada você estar trabalhando, porque senão você está trocando 6 por meia dúzia. Você está trocando a sua vida por dinheiro. E aí a pior troca que uma pessoa pode fazer na vida é trocar tempo por dinheiro. Certo? Você precisa trocar o seu tempo com soluções que possam fazer com que você se livre desse checkmate. Então, você precisa, primeiro, entender essa parte de você gastar menos, certo? E ganhar mais. Quanto mais você ganha, mais você vai poder ter uma vida mais confortável. Mas você não pode ir aumentando
progressivamente o gasto, porque senão você fica sem a parte que você precisa guardar, certo? Se você não entendeu que você precisa poupar e investir, você nunca vai sair da situação de trabalhar por dinheiro, certo? Você precisa entender isso. É a sua visão lucrativa da educação financeira, é você entender isso aí. Mas você só vai conseguir colocar isso em prática. A engrenagem principal disso tudo está exatamente no centro da engrenagem, é a questão do orçamento e do controle. Se você não tiver fazendo um orçamento e um controle sobre isso, você não consegue colocar isso que eu estou falando em prática. Você perde o controle, certo? E aí não vai avançar, você não vai conseguir ter lucratividade desse jeito. Ok? Bom, então, seguindo aqui o entendimento, as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam por não planejar. Esse senhor que está compartilhando algumas ideias conosco aí, Warren Buffett, ele é um dos 3 homens mais ricos do planeta. Mesmo sendo rico, e depois que ele ficou rico, ele continuou morando na mesma casa que ele começou a vida dele. Ele é uma pessoa bem básica, bem simples, e ele dá esses conselhos para a gente. Sobre gasto, nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Certo? Sobre gastos, se você compra coisas que você não precisa, logo você terá que vender coisas que você precisa. Tipo casa, tipo carro, né? Você vai precisar vender porque você se endividou e aí vai acabar vendendo o patrimônio. Sobre economia, não economize o que resta dos seus gastos, mas gaste o que sobra das suas economias, certo? Então, primeiro você economiza, primeiro você guarda para você e depois você gasta o que sobrou, ok? Sobre correr riscos, nunca teste a profundidade de um rio com os 2 pés. O que significa isso? Nunca bote os seus investimentos em uma única fonte. Porque se aquela fonte der errada, você perde tudo. Certo? Bom, então, partindo desses conselhos, nós podemos entender o seguinte: dívidas. Vamos buscar o que é que a Bíblia fala sobre dívidas, em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo do que empresta. Entenda, nunca você vai ser livre financeiramente se você tiver com dívidas. Então, o primeiro ponto é nunca, nunca, nunca faça dívidas. Certo? Segundo ponto, o Warren Buffett está falando aqui para a gente. Se você é esperto, não precisa fazer dívidas. Mas se você não é, fique longe delas. Certo? Ou seja, de qualquer forma, você ser inteligente ou não faça dívidas. Eu espero que eu tenha sido enfático o suficiente para você entender que não é bom você fazer dívidas. Certo? Fique longe dela. Quem está falando aqui para você é uma pessoa que tem muita, muita, muita experiência sobre esse assunto. Cada cabelo branco da minha cabeça foi fonte de uma dívida que eu fiz. Certo? Então, eu sei de dívida, eu sou expert. Eu vou lhe dizer com toda a propriedade, não é uma coisa boa. Vá por mim, você está fazendo um grande negócio se você não fizer dívida. Comportamento com o dinheiro. Quero que você entenda o seguinte: R$100 ganho é igual a R$100 poupado. O dinheiro ganho não vale mais do que o dinheiro poupado, não. Se você ganha R$1.000 e você consegue economizar 100, é a mesma coisa de você ter passado a ganhar 1.100. Então, é muito importante você entender isso. Cada centavo poupado é centavo ganho. Ok? Organização.
nós falamos sobre a análise, nós falamos sobre identificar as necessidades, agora vamos organizar a situação. Os recursos que nós vamos ter, certo? Primeiro você precisa entender sobre controle. É um conceito muito antigo, o exercício da cadernetinha, certo? Tudo bem, você pode dizer assim, mas Jefferson, você está com a cara aí de quem parece assim ter a idade de Matusalém, certo? E esse negócio da cadernetinha é um negócio do milênio passado. É verdade, é isso mesmo. Mas eu quero que você entenda que o conceito é o mesmo se você aplicar isso usando o seu smartphone. Se você tiver uma planilha no seu smartphone para você anotar os seus gastos, vai funcionar do mesmo jeito. O conceito é o mesmo, certo? Anote tudo durante um mês, para que você tenha uma ideia do quanto você está gastando e também o quanto você está ganhando, certo? E ao final desse exercício, você vai perceber que 20% do que você gasta, na realidade, são coisas desnecessárias, certo? Então, é importante que você tenha uma visão lucrativa. A educação financeira que você precisa estabelecer tem que ser uma visão lucrativa. Nós acreditamos que você nunca deixará de trabalhar por dinheiro enquanto não colocar o dinheiro para trabalhar por você e para você. Para isso, você precisa conhecer e aplicar 2 conceitos. Esses conceitos fundamentais, esses não são ensinados na escola. E eu vou compartilhar com vocês agora, caso vocês queiram, certo? Se vocês quiserem, bote aí, por favor. Sim, escreva aí, por favor, para ver se eu entendo que isso aí é importante para vocês, se vocês valorizam, certo? Beleza. Então, eu estou vendo aí que parece que o pessoal está desesperado, pelo amor de Deus. Compartilhe, compartilhe. Eu sabia que vocês iam ficar assim, porque se eu tivesse no lugar de vocês, como eu já estive, eu também ficaria desse jeito, tá? Desesperado, pelo amor de Deus. Compartilhe isso comigo. Eu vou fazer isso agora com vocês, tá? Bom, primeiro conceito. É a regra de 72, ok? A regra de 72 é o seguinte. Você vai pegar a taxa de juros que você está, vamos supor, fazendo uma aplicação financeira, ou a dívida que você estiver pegando, né? Para que você possa ver o impacto que isso vai causar na sua vida. Mas vamos pegar uma taxa de juros de aplicação, para você entender. Vamos pegar aqui o exemplo de um FGTS. Nós sabemos que o FGTS é por aí, né? 3% ao ano, né? Certo? Se você pegar a taxa de 3% ao ano, você pega os 3% ao ano e divide 72 por 3. Você vai encontrar 24 anos. Significa que o seu dinheiro, se você aplicou R$100 ou R$1.000 em uma aplicação de 10% ao ano, certo? Você vai dobrar, ou seja, vai para R$2.000, daqui a 24 anos. Ok? Veja que drástico, né? Vai passar 24 anos para você ter R$2.000. Só que tem um detalhe. Você vive, em média, a vida média de um brasileiro é em torno de 74 anos. Então, você vai ver que você não vai ter muitas possibilidades de dobrar isso, né, na sua vida, né? Porque 24 anos, quantas vezes você vai poder dobrar 24 anos na sua vida, não é verdade? Certo? Então, você vai dobrar o seu dinheiro a cada 24 anos. Se você pegar uma taxa de 6%, 72 dividido por 6%, você vai dobrar a cada 12 anos. Se você pegar uma taxa de juros de 12%, você vai dobrar a cada 6 anos. Parece pouca coisa, né? Certo? Mas vamos ver esse outro exemplo aqui para você entender. Veja, um brasileiro vive 74 anos, então, quantas vezes você vai dobrar 24 anos durante um período de 74? 3 vezes, né? Então, R$1.000 vai para 2.000, né? 2.000,
depois vai para 4 mil, depois para 8. 3 vezes. Então, 3 vezes, dobrando 3 vezes, você vai, no final da sua vida, você vai ter dos R$1.000, R$8.000, que não é muita coisa. Mas se você dobrou isso em 12 anos, você vai dobrar isso 6 vezes. Aí vai para R$64.000. E se for em 6 anos, você dobra 12 vezes na sua vida. Então, R$1.000, você vai acumular R$4.096.000. A diferença é absurdamente grande. Você já está começando a entender que pouca diferença faz muita diferença no final da vida. Bom, então vamos pegar agora o segundo conceito, a mágica dos juros compostos. Certo? Você já entendeu que os juros podem aumentar assustadoramente caso você veja a diferença, por exemplo, de 6%, certo? Se você pegar um único depósito, vamos supor que você pegue R$1.000 e deposite para o seu filho a uma taxa de juros de 6% ao ano. 65 anos depois, ele vai ter R$340.000 naquela conta. Certo? Mas se você conseguiu fazer uma aplicação financeira de 12% ao ano, 65 anos depois, o seu filho vai ter na conta dele R$2.348.000. Se ele aplicar isso a 1% ao mês, né, ele vai ter condições aí, né, 2 milhões, dá R$23.000 por mês. Dá para viver, não é verdade? Certo? Então, um único depósito pode fazer uma grande diferença. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui o exemplo aqui, tá? 6%. Se você tem uma taxa de 6%, você, em 5 anos, você precisa juntar R$2.900, certo? Para você conseguir gerar R$200.000 em 5 anos. Se você tiver juntado em 30 anos, você só precisa juntar R$200 por mês, ao invés de 2.900, certo? Se você pegar a taxa de 12% ao ano, ok? E vamos pegar aqui, não um exemplo de R$1.000, mas um exemplo de para você ter um ganho de 10 mil, certo? Para você ter um ganho de 10 mil, você precisaria juntar R$1.053.000 na conta, aplicada a 12%. Você, em 10 anos, você precisaria juntar por mês R$4.749. Todo mês você teria que fazer um depósito de 4 mil para você juntar R$1 milhão em 10 anos. Mas se você começar a juntar mais cedo, com 30 anos antes, né? Você não vai precisar juntar 4.700, você só vai precisar juntar R$345,30. Então, quanto mais tempo você passar juntando, mais você vai poder juntar, certo? E quanto maior os juros que você conseguir, mais fácil vai ser você aplicar aquele dinheiro e se você tem 1 milhão aplicando a 1%, você vai conseguir tirar 10 mil por mês. Eu sei, hoje em dia você conseguir 1% ao mês é difícil. Eu vou dizer assim, talvez até impossível na situação que nós estamos vivendo hoje, né? Certo? Mas isso pode mudar da noite para o dia. E existem coisas que você pode fazer, que aqui eu estou falando de uma aplicação financeira num banco, certo? Em ações de alguma empresa, certo? Mas você pode fazer outras alternativas que podem dar resultados interessantes. Que outras alternativas? Agora nós não vamos falar sobre esse assunto, porque eu teria que ter um tempo maior para poder explicar, certo? E a outra coisa também é que nessa parte de outras alternativas, eu não sou a
a oitava maravilha do mundo para estar orientando vocês. Eu tenho um conhecimento limitado sobre isso aí, mas que tem me ajudado bastante a ter uma visão para poder me preparar sobre isso, certo? Vocês já entenderam a questão dos dois conceitos, né? O primeiro conceito é a regra de 72 e o segundo conceito é a mágica dos juros compostos. Ok? Vamos agora para a solução. O que é que você precisa fazer? Você precisa estabelecer objetivos de criar renda. Você precisa ter renda. E não pode ser uma única fonte de renda. Porque se você tiver uma única fonte de renda, você só vai conseguir alcançar um objetivo, o objetivo da segurança, certo? Que é justamente a necessidade de segurança, a base da sua necessidade, que é a segurança. Você precisa ter renda extra para você financiar a sua independência do trabalho. E você precisa ter também a renda passiva. O que seria uma renda passiva? É a renda que você consegue construir sem que você esteja ativo, trabalhando. Ok? Aluguel é uma renda passiva, certo? Aplicações financeiras é uma renda passiva. Você ter investimentos em negócio, onde você é apenas o investidor, o dono do negócio. Você põe um gerente para trabalhar, um administrador para trabalhar. Isso também é uma renda passiva. Tem vários tipos de renda. Eu vou falar para você os tipos de renda depois para vocês entenderem. Bom, eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele estabelece nesse livro um quadrante, né, que é justamente a diferença entre você ser empregado, ser autônomo, e você ser dono de um negócio com mais de 500 funcionários. Por que tem que ser com mais de 500 funcionários? Porque eu sou dono do meu próprio negócio, mas eu trabalho só na minha empresa. Eu bato escanteio, corro para cabecear, agarro a bola, apito o jogo, certo? Então, isso não é você ter uma renda residual. Isso é você ter uma renda linear. É como se você fosse autônomo, certo? O autônomo é um pequeno empresário, certo? Que não tem quem trabalhe para ele, certo? Ele faz tudo, então ele fica exausto de trabalhar. É bem parecido com o empregado, certo? Então, a maioria das pessoas são empregadas, 60% das pessoas são empregadas, certo? Então, a zona é uma zona de sobrevivência. O foco é segurança do dinheiro, certo? A pessoa, você trabalha para o dinheiro, trabalhando para outra pessoa, colocando o tempo e o esforço, trocando o tempo e o esforço pelo dinheiro. Então, não tem tempo para a família, tem pouco dinheiro e pouco tempo. Já o autônomo, que são 35% das pessoas, a zona é de esgotamento. O cara trabalha muito mais do que um empregado, certo? Ele até ganha mais dinheiro, mas tem menos tempo. O foco é a segurança também do dinheiro. Você trabalha para o dinheiro, sendo o seu próprio patrão ou microempresário individual, e se parar de trabalhar ou ficar doente, não ganha dinheiro. Então, o risco é muito grande. Ok? Então, a solução é você ficar no lado direito do quadrante, que são os 5% das pessoas. As pessoas que têm renda residual, a renda passiva. Ok? Essas pessoas são 5% da população, mas detêm 96% do dinheiro. Ok? Então, é importante você entender isso. Então, o dono de uma empresa com mais de 500 funcionários tem condições de pagar alguém para tomar conta, administrar a empresa dele. Então, a zona é de desempenho. O foco é a independência. O dinheiro trabalha para você na sua empresa e com um sistema de pessoas trabalhando para gerar renda, gerar dinheiro para você. Certo? Então, são 4% das pessoas que fazem isso. Já o investidor, apenas 1% da população é investidora, certo? A zona
entenda uma coisa, você pode até investir dinheiro no mercado financeiro, mas eu estou falando aquele que vive disso, aquele que não precisa mais estar trabalhando por isso. Esse é o investidor. A zona de recuperação. O foco é a liberdade do dinheiro. O dinheiro trabalha para você, gerando dinheiro através de vários investimentos, total liberdade financeira, muito dinheiro e muito tempo, que você não precisa mais estar trabalhando para viver. Ok? Entendido isso, você precisa fazer 3 tipos de... aliás, existem 3 tipos de renda passiva. A renda residual, que é a renda que proporciona a pessoa viver como um investidor. Certo? Você pode fazer renda residual de capital, ok? É quando você tem investimentos no mercado financeiro. Você pode viver de aluguel, é quando você faz patrimônio no mercado imobiliário. Você pode também viver de renda residual alavancada, é quando você tem um sistema de negócio funcionando para você. Ok? Eu me especializei em procurar soluções nessas condições, que pudesse proporcionar para as pessoas uma solução dela com pouco dinheiro, fazer mais dinheiro e de forma recorrente. Quem depois quiser saber sobre esse assunto, a gente pode... Você pega o meu WhatsApp, certo? Que eu vou disponibilizar para vocês, ou o meu Telegram, o meu e-mail. Se comunique comigo, que a gente vai trocando informações. A gente pode criar um relacionamento e cada vez que eu for me atualizando em alguma coisa, eu vou compartilhando com vocês para que vocês possam aproveitar. Não se preocupe que eu não vou cobrar nenhum centavo sobre isso, não, tá? Não, eu não tenho interesse de cobrar sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Fechando o nosso assunto, as recomendações são: controle suas despesas. Segundo, tenha mais de uma fonte de renda. Aprenda a economizar para poupar. Aprenda a investir em renda passiva para ficar independente do trabalho. Aprenda a montar um negócio com baixo risco e com renda recorrente. É importante esses 2 conceitos. Baixo risco, claro, quando você fala de baixo risco, é também importante você entender baixo investimento, certo? Baixo risco e renda recorrente. Eu tenho algumas ideias que posso depois compartilhar com vocês, ok? Então, desejo a vocês um ambiente favorável ao seu sucesso financeiro e vocês estão aí à vontade para fazer algumas perguntas. Espero que as perguntas que vocês façam estejam dentro da minha possibilidade de responder, tá? Ok? Para que a gente possa estar ajudando mais ainda a vocês na situação. Estou aberto aí a perguntas. Meus nobres amigos, nós temos ainda 21 minutos com o prezado professor Jefferson. Deixa eu ligar minha luz aqui, que ficou escuro demais. Ótimo. Temos 21 minutos ainda para o professor Jefferson, nós vamos fechar 21 horas e 25 minutos. Portanto, sintam-se à vontade, por ordem, abre o microfone, diz de onde você é, seu nome, e pode se dirigir a ele, e ele vai interagindo com vocês. Tamo junto. Boa noite, professor. Boa noite, senhor Jefferson. Um dos comentários que eu captei, que o professor fala que para não fazer dívidas, eu pergunto ao professor, como adquirir coisas sem fazer dívidas? Comprar um carro, uma casa, À vista? imóvel? Compra. Então, para gerar esse recurso, tem que vir de algum lugar. E como seria esse recurso? Então, é isso aí que eu quero aprender. Como as pessoas faziam antes de cartão de crédito, antes as pessoas faziam comprando em dinheiro. Né? Então, é importante que você vá fazendo uma reserva para você poder ir comprando as coisas que você quer.
É muito mais interessante você comprar as coisas à vista porque você compra mais barato. Você compra mais barato porque você não paga juros e você compra mais barato porque você paga à vista e pede desconto. O problema é que a gente quer comprar aquilo que nós não temos direito de comprar. Por que nós não temos direito de comprar? Porque nós não temos dinheiro. Então, a gente acaba comprando coisas que não nos pertencem ainda, porque a gente ainda não adquiriu o dinheiro suficiente para comprar aquilo ali. Okay? Então, dá para você comprar sim. A questão é que a gente não foi educado para essa finalidade. A gente fica igual a enxada, vai comendo na frente. Né? A gente vai usando o dinheiro que a gente não tem e não consegue nunca juntar dinheiro, porque está sempre pagando dívida. Entendi isso. Só que eu queria saber como gerar esse recurso. Renda extra. É por isso que você precisa da renda extra. Certo? A renda extra vai financiar a sua segurança financeira, vai financiar a sua independência financeira e vai financiar a sua qualidade de vida. O seu custo de vida pode ser em cima da sua renda principal. Mas a renda extra tem que ser assim. Você tem que usar a renda extra para alcançar esses objetivos que você quer acelerar. Certo? Por isso é importante você estar sempre buscando soluções para essa finalidade. Ainda no sistema de 72, aí o professor falou, e quem paga esses juros aí de 12%? Agora, é difícil você encontrar. Eu acredito que, nesse momento, em aplicação financeira, você não vai encontrar, tá? É 12% ao ano, tá? Não é 12% ao mês, não. Eu sei, ó. A poupança está dando 0,5 ou 0,25 por aí. Tem algumas aplicações que podem chegar próximo disso aí, que são aplicações em empresas de investimento. Né? Dá para você, de repente, chegar próximo disso aí. Mas está muito difícil você conseguir uma aplicação que possa gerar aí 1% ao mês. Então, professor, hoje na internet vem muitos aplicadores aí fazendo propaganda de bolsa de valores, de ações. O que o senhor acha disso aí? O YouTube tem diversos aí, sendo para você. Olha, é uma solução interessante, mas é uma solução que, se você não tiver conhecimento, o risco é muito grande. O que é que vai acontecer? Eu já tive, fazendo aplicações financeiras, onde eu tive um prejuízo de muito dinheiro. Eu fiquei com a situação na mão, como diz a história. Estava ganhando aí, por dia, mais de R$8.000, e de repente perdi tudo. Então, se você não souber o que está fazendo, o risco de você perder tudo é muito grande. Agora, existem algumas coisas que são mais assim, conservadoras, como você investir em ações de empresas a longo prazo. Aí você vai ter mais possibilidade de não ficar sem nada de uma hora para outra. A ação pode até desvalorizar, mas você ainda vai ter aquela ação, certo? Agora, se você faz, por exemplo, day trade, que é aplicação dia a dia, aquilo é muito arriscado. Ou a pessoa fazer aplicações até em coisas que hoje em dia são muito comuns, as pessoas estarem ganhando dinheiro com criptomoedas, né? Dá muito dinheiro, sim, mas o risco também é muito elevado. Também já perdi muito dinheiro com criptomoedas. Por isso, eu prefiro ficar longe de risco. Eu prefiro estar sendo mais conservador com as coisas mais que a gente, se perder, perde pouco, e se o risco de perder vai ser pequeno. Espero que tenha ajudado. A Dilza, faz a sua pergunta, Dilza. Está sem som. Liga teu microfone, eu acho que está desligado o seu microfone, Adilza. Meu nome é Adilza, eu falo aqui de São Luís, Maranhão. Então, professor, eu vi aqui, infelizmente eu não consegui chegar a tempo, por conta de internet, é meu grande problema, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que eu comecei a entender tudo que o senhor fala quando eu aprendi, primeiro, a dar valor ao dinheiro.
porque são poucas pessoas que sabem, que entendem o que é dar valor a dinheiro. Eu entendi isso quando eu comecei a comparar que a maioria da população vive com salário mínimo. Então, se você vive com salário mínimo, você não tem por que sair comprando coisas absurdas, caras, ou sair todo dia em festas, ou em bares, ou em restaurantes, ou roupas de grife. Então, quando eu comecei a dar valor e respeitar o dinheiro, eu comecei a entender que eu precisava desse dinheiro e como é que eu ia captar o dinheiro. Porque, primeiro, banco, professor, só empresta dinheiro para quem tem. Quem não tem dinheiro, o banco não empresta, ele toma através dos juros. Então, quando eu precisei de dinheiro realmente para montar meu primeiro negócio, o banco disse isso para mim. Olha, dona Dilza, eu vou lhe dizer, o que a senhora tem para... Primeiro foi PNL. Para mim, é um planejamento que eles queriam, alguma coisa. Eu entendi que era porra nenhuma, PN lá. Para mim era porra nenhuma, porque eu não entendi de nada. Aí, O plano de negócio. Aí, não que você quer, não. É porque aí, você precisa de um plano de negócio para você submeter o empréstimo. Pois é, o plano de negócio, isso. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu comprei um tecido, costurei uma roupa para mim, a amiga gostou, eu liguei na repartição pública, que eu sou funcionária pública aposentada, eu vendi para essa minha amiga gostou, eu peguei o dinheiro de uma blusa, comprei 2, comprei 4, comprei 8, quando eu pensei que eu tinha 16 costureiras. Porém, tem um detalhe, eu não pegava aquele dinheiro que as pessoas iam para a festa, porque eu ganhei aqui R$1.000, eu vou gastar aqui numa mesa, vou convidar os amigos para beber. Eu sempre fui miserável, pode até dizer que eu seja miserável. Porém, eu tenho o que a minha irmã não tinha. Todo sábado, toda segunda, toda quinta, ela estava comendo pizza. Eu pegava esse dinheiro e eu guardava. Minha irmã, esse dinheiro vai te dar um teu futuro. Aonde que uma pizza de 27, 30 reais faz? Faz, porque junta ali, quantas vezes tu come na semana? Primeiro, tu tem o vício de juntar 10 pizzas para tu ganhar uma. Preste atenção no que tu está fazendo, sem contar o que tu faz com a tua família com essas pizzas. E aí eu fui juntando aquele dinheiro que eu não comprei de pizza, aquelas idas que eu não ia para o restaurante, e eu comecei a comprar um apartamento, 2 apartamentos, 3, 4, 8 apartamentos. Então, assim, eu comecei, professor, como eu dou exemplo para muita gente diz, mas alguém lhe ajudou? Mentira, ninguém me ajudou. Que quando eu comecei com esta loja que você está vendo bem aqui, ó, que é essa loja aqui no Maranhão, eu não tinha condição de pagar um hotel para vir para cá, para poder trabalhar de porta em porta, fazer a praça. Eu dormi em motel com meu marido, não era porque era para fazer sexo, não. Sabe por quê? Porque era barato a pernoite. E a pernoite era meia-noite. O shopping fecha 10 da noite. Eu ficava lá esperando, o cara me chamava, começou a pernoite, você entendeu? Então, assim, eu comecei, isso sim é que é dar valor a dinheiro. Acordava 6 horas da manhã, porque eu não poderia ficar até 7, porque senão ia aumentar a diária. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comer. E quando eu me lembro muito bem que eu cheguei, para você ter ideia, eu sou pernambucana, sou de Jupi, família de Caruaru, família todinha aí desse do Pernambuco, e eu chegava na casa, eu sou aquela prima pobre e que tinha um primo rico, que eu não tinha condição, eu ia lá às 5 horas da tarde na casa do meu primo rico, pedir um pedacinho de pão da merenda dele que ele fazia. Ele cansou de chegar para mim e dizer assim, cheira meu chulé que eu te dou. E para mim não é vergonhoso eu falar isso não, porque primeiro chulé cheirava a quê? A queijo, eu adorava queijo, então isso é brincadeira, tá? Mas o que eu quero te dizer, porque ele estava perfumado. Você é doidinho, viu? Não tenho vergonha de dizer que eu dividi osso de cachorro na porta de açougue. Mas eu comia osso? Não. Eu pegava aquele osso, ia lá para Garanhuns, numa fábrica de botão, vendia aquilo ali no quilo, e ali eu poderia fazer uma merendinha e levar para a escola. Então, vamos voltar aqui ao que era antes. Comecei a juntar, comecei a comprar os apartamentos. Minha irmã comendo a pizza dela. Hoje a minha irmã mora numa casa que é de minha mãe, e eu só aqui no Maranhão, eu tenho 8 apartamentos, que eu alugo pelo Airbnb e pelo Booking. Eu tenho uma renda só de apartamentos em torno de 15 a 20 mil reais. Entendeu? Então, assim, o dinheiro tem que trabalhar para mim, porque eu não sou escravo do dinheiro, ele é que é meu escravo. E eu tenho aqui, ó, na minha loja, eu fico aqui sem vir aqui. Aqui tem que me dar uma renda boa. Agora, por conta do Covid, ela diminuiu mais, mas ela que vai me dar uma renda boa. Então, assim, eu começo a dar valor. E não é porque eu estou ganhando 11, 12 mil reais só de aluguéis, porque isso é variável de acordo com o turismo.
Mas eu não vou pegar esse dinheiro e vou sair comprando roupa de não sei quantos mil. Não, ó. Aqui é o que Adilza, faço. Eu mesmo que faço minhas coisas. Quando eu como, eu tenho uma marca que eu amo, sabe, professor? É Promoção. Adoro essa marca. Mas eu também sou assim. Eu preciso da blusa. Realmente ela me interessa? Não. Então por que eu vou querer ela? Tá lá. Então é assim que eu faço. Essa blusa aqui, eu acho que eu era virgem ainda quando eu tinha ela, professor. Tá aqui novinha ainda. Entendeu? E olha que tem anos isso aqui, viu? Adilza, Oi. olha só. Veja o que está escrito aqui, ó. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. O que é que está acontecendo aí? Você está colocando em prática as leis. Certo? É uma coisa natural sua. É uma coisa natural de qualquer um. A pessoa, na realidade, sabe o que fazer. Ela apenas foi induzida a não fazer o que é natural. Isso. Né? Porque o mercado quer isso. O mercado quer que você compre mais. Você é comerciante e quer que seu cliente compre mais a você. E aí as pessoas, cada um, tem que cuidar da sua vida. Não é você que tem que ficar preocupado com o seu cliente, porque ele está comprando mais do que pode, não. Ele é que tem que aprender a não comprar mais do que pode. Certo? Então, as pessoas têm que saber cuidar da sua própria vida. Certo? O que é que tem que acontecer? É a consciência das coisas. A educação financeira não é uma coisa do outro planeta. É uma coisa natural. A educação financeira são as leis que você deveria estar aplicando na sua vida de forma natural. Só que aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a criar situações antinaturais. É o crédito, é o empréstimo, certo? Aí a pessoa começa a comprar uma coisa que ele ainda não adquiriu a condição de comprar, fica comprando as coisas sem poder e depois se complica, porque se não pode comprar, é porque ainda não pode pagar. E aí, qualquer aperto que tem, fica endividado. Você já entendeu isso, porque você começou a questão, Edilza, é que você gosta do dinheiro. Né? Você gosta do dinheiro. É diferente das pessoas que detestam o dinheiro. Tem pessoas que detestam tanto o dinheiro que assim que pega o dinheiro, gasta. Porque não pode ficar com aquele dinheiro na mão. Às vezes tem nojo do dinheiro, tem raiva do dinheiro. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, meu pai dizia que eu era, como é que chama? Meu filho, você é uma pessoa alienada. Porque as pessoas que eu admirava eram São Francisco de Assis e Gandhi. Ou seja, que tinha abdicado do dinheiro, né? Eu disse, meu filho, você está vivendo o mundo real, você precisa do dinheiro. Então, eu passei a minha vida todinha querendo que o dinheiro... Assim, eu achava que o dinheiro era sujo, que o dinheiro tinha que... era uma coisa ruim. Então, quando você é desse jeito, você pega o dinheiro e já passa o dinheiro para frente, dá o dinheiro, compra qualquer coisa. A pessoa não aprendeu a valorizar o dinheiro. Quando a pessoa aprende a valorizar, começa a fazer o uso do dinheiro de forma natural. Não é fazendo uma analogia. Tem mais As alguma... meninas, a questão também, porque... Pode falar. A Verônica está querendo falar. Pode falar. Eu sou Verônica de Arapiraca, tenho 33 anos. E hoje realizei o sonho da minha casa, né? Eu construí a minha casa sozinha, primeiramente Deus, e não ganhando muito, né? Ganhando mais que um salário, ganhando em média de R$1.800. Hoje a minha renda está menor, mas ganhando em média de 1.700, 1.800. E graças a Deus eu fiz a minha casa do começo ao fim e eu nunca fiz nenhum empréstimo. Nunca fiz nenhum empréstimo, paguei o terreno, comecei primeiro pagando o terreno, paguei o terreno, depois paguei o terreno, comecei a fazer a casa, eu sozinha, porque eu sou separada, eu sozinha, e agora só que
Para poupar, eu não tenho dificuldade. Agora, a minha dificuldade é saber investir, saber fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu tenho muita dificuldade, eu não sei. Entendeu? Eu Sim. quero. É porque na hora que você começou a falar isso, o meu celular descarregou. Eu voltei agora para carregar e já tinha passado. Mas foi gravada a apresentação. Aí eu Sei. peço até para o Jean depois, pode disponibilizar, Jean, essa apresentação, sem problema nenhum aí, tá? Certo? Para as pessoas assistirem à vontade. Entendi. Verônica, a questão de você colocar o dinheiro para trabalhar para você é você criar uma renda que você não precise estar trabalhando. Pode ser, por exemplo, uma coisa que você comprou e pode alugar a alguém. Então, o aluguel, na realidade, é os juros que você está pegando daquele empreendimento. Os juros, na realidade, é o aluguel do seu dinheiro. É a mesma coisa. Você está alugando, entendeu? Então, se você tem um patrimônio que você pode alugar, é uma renda passiva, é uma renda residual, ok? E aí, quando você tem uma renda residual, e aquela renda pode cobrir as suas despesas, você, dali para frente, você não precisa mais trabalhar por dinheiro. Você pode continuar trabalhando, mas não vai precisar mais ser por dinheiro, certo? A renda residual, colocar o dinheiro para trabalhar para você, é exatamente isso. Existem muitas formas de você fazer renda residual. Tem 3 tipos de renda residual. Renda residual por capital, renda residual por patrimônio e renda residual por negócios, sistema de negócio, que seria renda alavancada, renda residual alavancada, certo? Então, você pode encontrar no mercado financeiro uma porção de renda residual por capital, você pode encontrar no mercado imobiliário uma porção de formas de você alugar imóveis, pode, inclusive, alugar outras coisas a não ser imóveis, né? Pode ser coisas, né? A pessoa tem um negócio só de aluguel. O imóvel, ele é mais conveniente porque ninguém vai carregar o imóvel, né? Então, fica mais seguro para você administrar aquele ganho do aluguel daquele bem, né? Então, dentro do conceito de capital, patrimônio e negócio, ou seja, de sistema de negócio, que seria a renda alavancada, existem N opções. Quando você começa a observar esse ponto, você começa a enxergar, em todo canto você começa a enxergar a possibilidade. Você só tem que pensar o seguinte: esse negócio, eu vou poder ganhar dinheiro sem precisar estar trabalhando, é bom. É bom por quê? É uma renda melhor do que uma renda extra. Porque a renda extra é a renda que você faz a mais, você trabalha a mais, além do trabalho que você já tem, você trabalha a mais. Mas quando a renda extra é residual, ela é passiva, não é de sua atividade, ela é melhor, é uma renda melhor. Então, você tem que estar procurando encontrar soluções de renda passiva, de forma recorrente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui interessante. Você não paga água todo mês? Sim. Isso é uma renda residual. O sistema de esgoto e água já foi estabelecido e fornece a água automaticamente todo mês para você e você tem que pagar aquilo ali. Outro negócio de renda recorrente é luz, telefone, como é que chama? TV por assinatura. Tem muitas formas de você fazer uma renda recorrente. Todo mês aquele cliente vai pagar aquela conta como uma coisa mensal. Esse tipo de negócio é o melhor negócio que existe. Porque você tem um cliente em carteira. Todo mês ele vai comprar sem você precisar vender. É o melhor tipo de negócio que existe. Veja quais são as empresas que estão bilionárias hoje no mundo. Aí você vai ver, Claro, TIM, Oi, né? São as empresas bilionárias, porque tem contas, tem
clientes recorrentes todo mês o cara paga aquela conta. É a energia elétrica. Hoje em dia, as pessoas já estão encontrando uma solução para não ter que precisar mais pagar a conta de luz. Mas mesmo com essa solução, o pessoal da energia elétrica, né, das redes de eletricidade, criaram um jeito do cara não ter que precisar ainda pagar pelo menos a taxa mínima. Mas a ideia é essa, é você estar sempre pensando em renda residual recorrente. É o melhor tipo de renda que você pode construir. E é a melhor forma de você poder ter educação financeira. Claro, nunca você deve se distrair da questão do controle. O controle, que é o controle orçamentário. Você está sempre tendo que anotar todo o gasto que você teve, que é para você não perder o controle financeiro. Ok? É você fazer o orçamento. Aí, olha, o mês que vem eu tenho, a minha receita é essa e eu só posso gastar X. E aí você vai controlar para colocar aquele planejamento que você fez em execução. Porque se você fez um orçamento de X, mas gastou 2X, não adiantou de nada. Não adiantou de nada você fazer o orçamento e não ter botado em execução. Certo? Então, o controle é importante. Mas a renda, não existe nada que você possa fazer com a ausência de renda. Se você não tem renda, fim de jogo. Entendeu? Então, você precisa de renda. Não adianta, você não tem o que controlar se você não tiver renda. Você não tem nem como comprar. Como é que você vai controlar alguma coisa? Você precisa de renda. Quanto mais renda você tiver, mais qualidade de vida você vai ter. Não é só você ter uma boa, única fonte de renda. É importante que você tenha várias fontes de renda, mesmo que não sejam boas fontes de renda, mas a soma dessas rendas dê uma boa fonte de renda. Que é melhor você ter várias pequenas fontes de renda do que uma única fonte de renda. Porque se você perder essa única fonte de renda, fim de jogo. Mas se você tiver várias fontes de renda e perder uma, é o raciocínio de Silvio Santos. É ganhar pouco de muitos. Certo? Entendi. O professor conhece a Prudential? Oi? O professor conhece a Prudential do Brasil? Ou a Prudential Internacional, que tem a Prudential no Brasil. Porque quando o banco me ofereceu, quando me ofereceu o Brasil Prev, sim. Aí eu fiz para os meus filhos, fiz para o meu marido, e não quis fazer para mim. Porque eu pensei assim, se eu morro, eles estão amparados. Sim. Mas se eu não morrer e eles estiverem vivos, o dinheiro é meu. Não é verdade? Sim. Eu pensei assim, como eu sou funcionária da prefeitura e sou aposentada, então já tenho minha aposentadoria. Eu pensei, por que eu não fazer alguma coisa que seja diferente de um seguro de carro? Porque você tem um seguro de um carro, que ali você passa o ano pagando. Se você bater o carro, beleza. Se você não bate, esse dinheiro vai embora. Mas a Prudential, ela é uma espécie de uma seguradora de vida, de pessoa e de tudo. E eu fico pagando ali, eu pago ali acho que é 1.300 por mês. Cada um tem uma opção. Eu pago para um filho 300, para outro filho 200. O meu eu pago maior, 1.000 e pouco. Que em 10 anos você resgata tudo que você colocou nele de volta. Porque eu me decepcionei com investimentos com a Petrobras, com a Vale. Quer dizer, eu passei por aquilo ali, que eu sou aquela cliente ruim de banco. Cliente ruim de banco é aquela que não deve ao banco, aquela que não compra dinheiro, entendeu? Quer dizer, aí o banco não gosta. Aí para eu agradar meu gerente, eu compro os seguros dos carros e tudo com ele. Eu estou com a minha esposa escutando aqui a palestra, tá? Mas eu vou fazer de conta que ela não está escutando. Por quê? Porque ela é bancária. Certo? E é do Banco do Brasil. Eu sou estilo do Banco do Brasil. Então, eu vou dizer para vocês, olha, resolver problema financeiro em banco não é uma boa solução. É o pior canto que você tem para resolver problema financeiro é em banco. Entendeu? Verdade. Porque o banco, entenda, é um negócio. O banco, ele vai fazer negócio que seja bom para ele. Não é bom para você. E o gerente
do banco é uma coisa, uma situação. Você está acreditando no que uma pessoa estava dizendo para você, que ele tem a obrigação de defender o patrão dele. Lógico, sim. Então, a solução que ele vai lhe encontrar, que vai lhe dar, nunca será em seu benefício. Só que as pessoas, elas não raciocinam desse jeito. Por quê? Porque ela pensa que o gerente é o melhor amigo dela. Não é. O gerente é o melhor amigo do patrão. O patrão dele. Entendeu? Porque se ele não for útil para o banco, ele vai ser despedido. Certo? Então, as pessoas que procuram solução financeira no banco vão ser mal orientadas pelo gerente, porque o gerente não pode dar a melhor solução para o cliente. Tem que dar a pior solução para o cliente, porque quanto pior for para o cliente, melhor vai ser para o banco. Exatamente. Boa noite, e aí, doutor. aprende da pior forma possível, né? Wilson? Isto. Pode falar, Wilson. Boa noite. Boa noite, professor. Eu sou o Wilson, daqui de Itajubá, sul de Minas. Rapaz, estamos longe, hein? Estamos longe, né? eu gostei dessa palavra, abastança, né? Sim. Eu achei bem interessante. Eu pensei que fosse um termo aí do norte do país, né? Pelo sotaque que o professor tem, pensei que até fosse um termo mais achegado ao norte. Achei bem interessante, não né? é uma invenção minha, não, tá? Isso aí já é usado há muito tempo. Os especialistas falam sobre esse assunto. Maravilha, que bacana. O professor Jean, em algum dos vídeos que eu já tenho acompanhado, ele comenta sobre a questão do ser e ter, né? Sim. Desse equilíbrio que se faz necessário para que a pessoa possa ter saúde, até mesmo psíquica, emocional e também até mesmo física, né? Então eu acho muito relevante essa colocação do professor Jean em relação a isso e com certeza se encaixa perfeitamente naquilo que a proposta que o professor também, o senhor tem trazido aí nessa palestra para nós essa noite, né? Que é bem nesse sentido. E pegando o gancho do que vocês estão falando em relação a banco, o que dá a se entender justamente que os bancos justamente trabalham nesse perfil, nessa questão de colocar as pessoas trabalharem para ele, né? É justamente essa ideia, né? Eu queria entender como que o senhor entende justamente essa questão em relação aos bancos, né? Porque o senhor colocou realmente que eles não devem, a gente realmente não deve depender deles, né? Então, assim, gostaria que, de repente, o senhor, não sei se foi claro. Muitas vezes você não tem outra alternativa, né? Tem coisas que você só paga pelo banco, você precisa de uma conta corrente, tem algumas coisas que você depende, de fato, do banco, né? Sim. Mas, assim, a questão de você estar procurando um banco para pegar dinheiro emprestado não é uma boa solução. Sim, claro. A questão de você fazer investimentos na sua aposentadoria em bancos sempre vai ser um investimento que vai render menos do que você procurar, por exemplo, uma seguradora para fazer uma previdência. Porque o banco ele tem opções mais, assim, com menos margem de lucro para o cliente. Entendeu? Sim. Aí a pessoa opta em uma solução que é menos vantajosa para ela. A maioria das pessoas procura o gerente e o gerente está ali. A maioria das pessoas não tem acesso a outras alternativas e acaba morrendo na mão de um banco, de uma orientação de um gerente. Sim. Bom, além desse assunto de questão de investimento, tem alguém que ficou com alguma dúvida com relação à palestra? Me parece que o investimento era a dúvida maior, né?
Se você está vendendo em cartão de crédito, fica difícil você ter uma outra solução. Mas se você está vendendo, por exemplo, à vista, você pode receber pelo Pix, né? Você pode não aceitar cartão, mas aí você vai perder uma clientela, né? Uhum. Não, nessa parte de conhecimento sobre empresa de cartão de crédito, eu não domino essa área, não. Eu sei que cada um tem a sua taxa, mas não sei qual é a melhor, não. Hoje, Elaine, Safra Pay, viu, Elaine? Hoje, para mim, na minha empresa, a Safra Pay, tá? Porque eu consigo fazer com elas, tudo que eu vendo, eu parcelo em 3, 4, 6 vezes, eles me pagam imediatamente. A minha taxa chega de 0,990 centavos até, no máximo, 2,5 parcelado em até 6 vezes. Então, eu já tive várias, você não tem noção. Isso eu tenho experiência para dizer, são 25 anos de experiência com relação a usar cartão. Então, hoje é a Safra. Inclusive, professor, eu pensava que dinheiro não caísse de banco fácil, eu consegui cair. Você sabia com agora, no ano passado, eu recebi aqui no meu aplicativo do Banco Safra, você está liberado um valor, acho que foi 200 e pouco mil reais, para juros de 0,5% ao ano. Eu ouvi bem, foi ao mês, uma coisa assim. Eu sei que é tão insignificante que eu disse, isso aí é pegadinha do banco. Mas eu vou pagar para ver. Eu cliquei. Quando eu pensei que não tinha 230 e pouco mil na minha conta para esses custos agora das empresas, né? Agora da história do Covid. Pois é, e está rolando esses 6 meses, vai entrar agora, o próximo mês, e é 0, é menos do que a poupança que dá. Ou seja, eu peguei esse dinheiro e eu já fiz dele 10 vezes dele. Em 6 meses, eu já transformei ele em 10 desse dinheiro. Eu vou pagar o banco e vou pagar ainda em 2 anos ali. Então, são oportunidades que acontecem que a gente também não pode deixar passar, entendeu? Se você sabe, eu sei fazer dinheiro. Então, assim, não é todo mundo que sabe fazer dinheiro, mas eu sei fazer dinheiro. Eu pego um dinheiro, eu transformo ele em 4, 5, 6 vezes. E é rápido para fazer isso. Quer ver? Me presta um dinheiro para você ver. Você me presta 200 mil, professor. Aí, quando for aqui com uns 2 meses, eu lhe dou 400 mil. Tá certo? Me presta para você ver. Eu faço rapidinho. Olha aí uma oportunidade interessante. Agora foi tempo para eu aprender a chegar onde eu cheguei, viu? Eu tive que sofrer muito. Muito show! Professor Jean, muito bem, estou aqui de Campanas, aprendendo com esses feras aí do negócio da grana. Jean, você era chamado a Dilza para fazer a palestra, rapaz. Ela é top, viu? A Dilza é a consultoria técnica que a gente tem agora aí, está entrando como consultora técnica. Eu não vou aplicar meu dinheiro em canto nenhum, vai ser tudo na mão de Adilza a partir de agora. Pronto, fechou, tá fechado. Muito bem, muito bem. Professor Jefferson, passamos já 10 minutos de sua aula. Pronto. Eu quero lhe agradecer. Gente. Temos que cumprir aqui a carga horária. Virava a noite aí com o professor Jefferson, vocês tiveram uma palhinha do que vai ser o módulo dele sobre educação financeira. Assim que chegar no momento da disciplina dele, vocês vão ter aí um módulo bacana, legal, e a gente vai criando essa interação. Agora, eu queria dizer uma última coisa sobre o trabalho do professor Jefferson como consultor da área de educação financeira, projetos financeiros. Eu quero pedir a vocês que anotem aí o telefone para o contato do WhatsApp, Telegram dele, e façam contato direto com ele, que ele tem projetos muito interessantes nessa área de consultoria. E como ele já disse aqui, ele se coloca à disposição sem cobrar nada para os nossos alunos e apresenta algumas ideias muito interessantes. Vai fazer uma dobradinha muito boa com a Dilza aí, com certeza. Olha. Vamos junto aí, professor Jefferson, aqui, ó, parceria. Com certeza, é isso aí, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha.
vai ganhar, o banco vai lhe dar o quê? Sua esposa só vai conseguir lhe dar no máximo 0,6%. Eu lhe dou 10%. Eita, negócio bom da mulher. Minha nossa. Vai sair um hospital na... Olha, vai sair um hospital naturista. Estou sentindo firmeza aí no negócio. Pois é. O professor Jefferson, sua esposa vai lhe dar 0,6% se você botar no banco dela, mas ela vai lhe tomar em casa mais de 100% do que você botou. Muito show. Jefferson, muito obrigado, meu irmão. Pessoal, anote um telefone do professor Jefferson aí, está aí na tela. Ele é de Natal, cidade maravilhosa, magnífica para passear, conhecer. E façamos contato com o professor Jefferson. Professor Jefferson, vou lhe colocar depois nas nossas turmas para que você acompanhe aí o desenvolvimento da galera. Nesse momento são 171 alunos, é um bom time. E nós estamos próximos de chegar a 200, vai fechar o grupo todo meu, máximo de 200 alunos, e é um time de naturologistas que vem com força. Nós vamos trabalhar saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, que também é fundamental. Sem saúde financeira, quebra a banca. E quando a gente não tem equilíbrio financeiro, cai tudo. O cara fica estressado, perde a paz de espírito, fica doido, e os cobradores na porta, o diabo vem para perseguir. Então, o seu tema, sua disciplina é de uma importância fundamental. Sem isso, o naturologista, como profissional, fica atrapalhado e ele, muitas vezes, não consegue ajudar o cliente, que está atrapalhado porque está todo enrolado lá nas finanças. Aí eu quero tratar o sujeito que está com problemas de saúde e muitos desses problemas são criados exatamente porque a vida financeira do cliente é uma bagunça. Então, seu tema, sua disciplina, sua consultoria são fundamentais para a saúde das pessoas. E todas as pessoas. E em época de pandemia, dessa bagunça que está aí, é mais do que necessário esse tipo de orientação, de acompanhamento, consultoria e alguns produtos que eu sei que você tem muito inteligentes, que otimizam situações da vida pessoal, da vida das pessoas. Pessoal, vamos fechar aqui o nosso encontro, porque estouramos o horário, mas é normal, está tudo certo. E fiquem aí com o nosso grande abraço. Jefferson, meu irmão, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade e fiquei muito feliz de estar assim, interagindo com vocês, tá? Trocando a experiência aqui, aprendendo até um pouco mais com vocês também. Agradecer a oportunidade de ter feito essa interação aqui e desejar a todos que possam aproveitar ao máximo o que foi compartilhado e que a gente possa ter outras oportunidades também para trocar informações. Um grande abraço e um sucesso financeiro para vocês. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada, pessoal. Dilza, diz aí teu contato. O meu? Boa noite. A Dilza Mona. É Mona rica, não é Mona pobre não, viu? Não é Mona